Posso perguntar do Bruno? Claro, pô. Como é que foi a sua participação no... Você falou então que o Bruno não foi, muitos acham que ele foi a primeira condenação sem corpo. Não foi. Na verdade, assim, o Bruno, ele chegou até mim por conta daquele vídeo da Elisa Samúdio que ela fez na beirada da delegacia. Ela pedindo socorro, dizendo que ele tinha ameaçado de que iria matá-la e ia sumir com o corpo. Né? Era o vídeo que ela fez bem na entrada da delegacia. Que ela denuncia, ela fala isso. Esse primeiro investigação, essa primeira investigação, ela acabou vindo na minha mão porque o juízo da violência doméstica entendeu que não era caso de violência doméstica e acabou indo para mim. Só que nesse meio tempo, ela acabou desaparecendo e, de fato, ela foi morta e ele foi, acho que já tinha sido preso. Ele foi expedido mandado de prisão, ele foi preso aqui no Rio de Janeiro. E aí, esse inquérito, eu denunciei por constrangimento ilegal, cárcere privado, né, porque a história dizia que ela teria sido obrigada a tomar um abortivo, teria sido agredida por ele, pelo Macarrão e mais uma outra pessoa. E então, o processo começou aí. Eu pedi a prisão, né, o juiz deferiu, ele foi preso no aeroporto ainda, ele estava sendo recambiado para Minas Gerais, ele foi preso e ficou aqui no Rio de Janeiro e acabou cumprindo toda a minha pena, né, em regime fechado por conta dessa coincidência. Então, ele acabou sendo condenado, acho que 5 a 6 anos, e cumpriu toda em regime fechado. Mas o curioso desse processo foi que, como tinha grande repercussão, o advogado, né, talvez tentando explorar a mídia, tentando explorar aquela situação, causar um abalo, né, à minha pessoa, ele tentou me testar, dizendo que eu era muito garoto, que eu era muito novo, né, que nós vamos ver o que vai acontecer no júri. E eu sempre disse, cara, eu não estou brigando com ninguém, eu não brigo com ninguém, estou fazendo meu trabalho. Só que eu já sabia o que me esperava, né? Então, a testemunha, que foi super difícil de achar, eu consegui achá-la, eu consegui garantir a integridade dela, nós levamos ela, né, a salvo, resguardada pelo Ministério Público, ela foi para o fórum, ficou reservada, sem ninguém saber que ela ia ser ouvida, né? Eles achavam que ela não ia ser achada, nós conseguimos achá-la. E aí começa a audiência, e aí o advogado entra no cartório, dizendo muito afoito, dizendo que queria conversar comigo, promotor, e com o juiz. E aí nós fomos atendê-lo, eu fui até o gabinete do juiz, e ele entrou e falou assim, olha, excelências, o júri não vai poder acontecer. Eu falei, por quê? Não, porque o réu está passando mal. Ele desmaiou lá na carceragem. Tá. Como ele já tinha tentado adiar esse júri várias vezes, né, não sei qual era a estratégia, e a gente já estava resistindo, e eu percebi que aquilo não era verdadeiro. E eu disse, doutor, o senhor não entendeu ainda a situação, né? Então eu vou ser mais claro, porque a sua excelência não vai falar, mas eu posso falar, né, que hoje eu sou parte. A audiência vai acontecer de qualquer maneira. A lei diz que faculta ao réu estar presente, não diz que ele tem que estar consciente. Se ele quiser, o senhor coloca ele desmaiado e sentado, ou ele fica na carceragem, isso é problema meu, isso é problema dele. E aí ele ficou meio assim, e aí o juiz falou, doutor, pera lá, né? O cara tem 1,90 m e pouco. Dá uma água com açúcar pra ele, você tá nervosinho, tá com medo, né? Por favor, vamos fazer a coisa séria, não faça isso. E aí daqui a pouco ele voltou, não, realmente ele já tá recuperado, tá melhor. Tá bom, então vamos fazer a audiência. A audiência muito cheia, muito reservada, cheia de segurança. E aí, no começo, na primeira frase do advogado, quando começa a audiência, excelência, pela ordem, a defesa do goleiro Bruno quer fazer um requerimento. Eu disse, meu Deus do céu, qual é o requerimento que ele quer agora, logo no 01, né, momento 1. Ele disse, não, eu queria pedir que fossem retiradas as algemas do réu, segundo a orientação jurisprudencial do STJ e tal, parará. Pacto de São José de Costa Rica. Pois é. E aí, fez um discurso lá, não sei o quê, sabe, uma coisa desnecessária, porque a gente estava ali só, era o juiz togado, o promotor. Ele foi condenado no Rio? Sim. E depois em Minas. Foi nos dois. Foi nos dois? Nos dois. Lá por homicídio. Lá no homicídio sem corpo. Tá. Aqui pelo constrangimento.
Então, foi pelo sequestro e pelo constrangimento legal, né, do remédio abortivo. E aí, você condenar uma pessoa sem um corpo, porque você acha que ele não foi condenado aqui por causa da falta do corpo, não, foi condenado em Minas, né? Não, aqui, o que aconteceu? Qual foi a minha ideia? Como eu não sabia o resultado, né, do que aconteceu, eu tinha um fato. O fato é que ele sequestrou a Elisa na casa dessa amiga, colocou ela contra a vontade dentro do carro, a agrediu e a obrigou a tomar um remédio abortivo. Uhum. Então isso configura o sequestro e o cárcere privado e o constrangimento ilegal de tê-la obrigado a tomar um remédio que ela não queria. No caso do Bruno, como é que ele conseguiu? Como é que conseguiram condenar ele sem um corpo? E você acha que a pressão dos meios de comunicação ajudou? Olha só. Ou não faria diferença? Assim, é óbvio que a exposição, e eu estou contando isso para mostrar que às vezes o profissional do direito acaba utilizando da pressão popular para um lado para o outro, né? Ou para absolver ou para condenar. Mas o fato é o seguinte: o que é importante que a gente entenda? O importante é que não haja injustiça, né? A gente tem que ter a certeza do que aconteceu. Se você tem a certeza do que aconteceu, essa prova ela pode ser desnecessária. Por exemplo, né? Vamos supor que eu te coloque dentro de um avião. Todo mundo sabe que você está dentro do avião. Tem lá um check-in e o avião cai no oceano. Não se encontra o corpo, mas eu sei que você estava lá. Então, a prova de que a pessoa morreu é desnecessária, né? Aí você pode dizer, mas e como eu vou saber como se deu a morte? Aí você pode precisar de outras provas, mas da morte você tem. Então, o que aconteceu ali é que foi um trabalho que eu não conheço os pormenores, porque eu não atuei lá em Minas. Eu sei de poucas coisas, porque os promotores de lá conversaram comigo algumas vezes, mas o que aconteceu é que eles sabiam, como eu sabia, que ele pegou ela em um lugar e ela levou até outro lugar, e nesse lugar ela desapareceu. Eu tive um caso... Ficou com o filho, né? Ficou com o filho. Então, eu tive um caso muito semelhante a esse. Foi a única vez que eu perdi uma testemunha. As pessoas têm medo de ser testemunha, né? Achando que o réu vai depois correr atrás e tal. Isso nunca aconteceu na minha história de vara criminal. Mas uma única vez, de fato, uma testemunha não foi. Ela foi assassinada no caminho. Ela saiu de casa para ir ao fórum e não chegou. Mas quando eu descobri isso, eu poderia ter tentado imputar ao réu o homicídio. Mas eu refleti e falei, isso talvez eu não consiga, é difícil. Mas o sequestro eu consigo. Sabe? Então, esse também respondeu pelo sequestro. Por quê? Porque eu sabia, eu tinha provas de que ele sequestrou aquela testemunha no caminho para o fórum, mas eu não sabia o que aconteceu. Essa parte eu sei. Essa parte não foi punida. O Bruno foi isso. Me parece que eles tinham a prova de que ele tinha sequestrado ela e tinha provas de que ela saiu de lá sem vida, ou não saiu, né? Então, se a mídia ajudou ou atrapalhou, eu não sei. Eu sei que ela foi muito utilizada, né? Principalmente pela defesa. Quando, nessa audiência, a primeira coisa que ele falou, eu imaginei, por que ele fez isso? Por que o advogado fez esse pedido? Para trazer comoção, porque tinha repórteres presentes, né? E aí eu disse a ele, quando o juiz me perguntou o que eu achava, se eu concordava com a retirada das algemas, eu disse sim. Eu levantei, olhei, só tinham homens, por coincidência, eu tinha poucas meninas, né, moças no recinto, eu disse, excelência, pode tirar as algemas, ele é covarde, ele só agride mulheres, aqui ele não vai fazer nada. E ele me olhou com um olhar de ódio. Eu disse, só pensei, né? Na verdade não disse, mas eu pensei, você provocou, você vai querer disputar a atenção do público, não tem problema. Essa foi a primeira. Logo em seguida ele veio com o segundo pedido, né? Veio pedir se o juiz autorizava o Bruno voltar para Minas Gerais, porque ele tinha parentes lá, uma avó, parece, que estava com saudade, a avó estava com saudade dele. E eu disse, o juiz perguntou a minha opinião, eu disse, excelência,
Eu só acho curioso porque esse moço, ao que eu saiba, ele até outro dia jogava bola num clube de futebol, que não sei se é muito famoso, né? Mas, que eu saiba, era no Rio de Janeiro. Ou ele não tinha avó, né? Ou não estava com saudade da avó. Agora que está preso, está com saudade da avó? Não. E se ele está sentindo... o advogado disse que estava com medo de represálias dentro da cadeia aqui no Rio de Janeiro. E eu disse a ele, pô, olha só, normalmente, né? Tu tá rindo por quê? Você já sabe que... Não, então vou fazer um parênteses. Eu sou flamenguista, tá? Não, também sou. Então só vai dizer. Não, normalmente, então fala você. O presídio, entendeu? A maioria do presídio, como de todo o Brasil, entendeu? É a maior torcida do Flamengo. É a maior torcida. Então, naturalmente, todo... A maioria... No presídio. Foi o que eu falei pra ele. Na praia. Na advocacia, no Ministério... Eu vou apanhar aqui na esquina, né? Vai estar uma galera aqui esperando. Ele falou que... Qualquer lugar flamenguista é a maioria. Mas a maioria, né? A gente prende, direto. Quando eu vejo o cara com a camisa do Flamengo, eu falei, ele tá contra a camisa, pra ser preso, bicho. Bota a camisa do Fluminense aí. Me contaram que na delegacia tinha um kit, né? Botava a camisa do Flamengo de piada. Não sei se é verdade. Cara, teve uma vez, não sei se você viu que o cara prendeu também, um vídeo engraçadíssimo. O cara prendeu com a camisa do Flamengo e falou assim, pô, meu irmão, o policial flamenguista, pô, tira essa camisa, eu não vou tirar foto só com essa camisa do Flamengo, não. Quando ele tirou a camisa, tinha uma tatuagem do Flamengo. Bota a camisa de novo. Tu vê se não é possível. Mas eu falei isso pra ele. Mas que caso complexo, hein, cara? Não, eu disse, olha, lá tem muito flamenguista, é só ele se juntar com a turma dele, vai jogar bola, né? E aí, até o advogado riu. E a terceira piada desse julgamento, né, que também ele tentou usar a imprensa contra mim, foi ao final, quando ele trouxe o Zico, né? Isso saiu, foi televisão... Foi testemunhar? Foi testemunhar. Isso foi noticiado. Por quê? Porque vários jogadores e dirigentes do Flamengo foram chamados como testemunho de defesa. E as pessoas estavam muito apreensivas. Por quê? Porque já estavam avisados, olha, se faltar com a verdade, se praticar falso testemunho, vai ser preso em audiência. Então, à época, o presidente do Flamengo estava com medo de eu prender algum jogador, né? Não, é só falar a verdade, cara. Desfalcar o time no campeonato, tem que estar preocupado com o dinheiro aqui. Pois é. Mas eles foram ouvidos direitinho, e aí chegou o Zico. E o Zico, coitado, não sabia nem o que estava fazendo ali. Ele, segundo ele, acho que teve 2 contatos com o goleiro, e ele disse para mim assim, na verdade, quando ele não falou, eu não conhecia o cara, não tem o que dizer. E a defesa insistindo, e ele não tinha o que dizer, aí passou a palavra para mim. E aí eu falei, agora eu vou fechar com chave de ouro esse processo para mostrar a ele, responder aquilo que ele disse, que eu era garoto, né? Que eu não estava ali sabendo o que fazia. Cheguei pro Zico e falei, primeiro, o senhor quer que eu chame o senhor de Arthur ou de Zico? Porque eu conheço o senhor há muito tempo. Eu sempre chamei como Zico. Não, o senhor chama como o senhor quiser. Falei, tá, eu vou tentar chamar de Arthur, mas se eu cometer um ato falho, Zico, o senhor já sabe por quê. Até porque o senhor não sabe, mas eu conheci seu pai. Seu pai me pegou no colo. Seu Arthur, né? O senhor eu morava na Rua da República, em Quintino. Aí ele, pois é, meus pais moravam ali mesmo, pois é. Você me conheceu bebê. Você era criança. Seu pai me pegou no colo. E aí ele, que legal e tal. Eu falei, pois é, e outro dia eu até encontrei o senhor no shopping. Eu até ia falar, mas fiquei com vergonha, né? Dizer que eu sou o promotor e tal. Eu falei, pô, você podia ter falado e tal. E tá o juiz olhando. E assim, conversa no júri, né? No julgamento, né? Era audiência, não era júri, mas era audiência. E aí ele falou assim, Eduardo, o senhor tem pergunta? Eu falei, tem que fazer pergunta? Aí ele, né? Era bom. Testemunha. Só pergunta, né? Eu falei, não, porque eu achei que fosse uma conversa de bar. Tirou o senhor Arthur, né? Devia estar trabalhando, imagino, nessa hora, para vir aqui para falar nada, porque não sabia de nada, é óbvio. Para saber o quê? Que o réu sequestrou e matou uma mulher? Mas tudo bem, o senhor quer que eu faça a pergunta? Tá bom, faça a pergunta. Era bom, faz a pergunta. Eu falei, faça a pergunta. O senhor pode me dar um autógrafo? Aí o Zico, posso. Eu já estava com o papel já. Então, se por favor, me dê um autógrafo. E eu ganho um autógrafo do Zico nessa audiência. Todo mundo riu, até a defesa, até o advogado disse para mim assim, foi muito boa essa, hein? Foi muito boa essa. Foi um deboche pela defesa rolar uma testemunha desnecessária. Para, de uma certa forma, querer... Porque é curioso, é porque é o que você comunica. Eu tô estudando comunicação, porque você fala assim, ó, aí amanhã o cara fala assim, porque o Zico foi testemunha de defesa do Bruno.
ele foi testemunha de defesa porque ele foi arrolado pelo advogado, não porque ele foi ali defender a situação do Bruno. Então você cria uma narrativa que credibiliza, que traz uma suposta credibilidade para o Bruno, porque o Zico foi testemunha de defesa dele. Exatamente. E não é... Foi testemunha de defesa, porém não é bem assim. Tentar mudar a realidade. Eu sempre digo isso. Olha só, meu trabalho não é mudar a realidade, é mostrar a realidade. Né? Se a realidade é criminosa, merece punição. Então eu não estou ali para condenar ninguém. Eu estou ali para descobrir o que aconteceu, e se a lei imputa uma pena, tem que cumprir. Se for para absolvição, também é do mesmo jeito, é o meu trabalho. Né? Muitas vezes eu sou instado a dizer antes de todo mundo, né?